Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta quarta-feira, dia 13 de março, vamos falar sobre os destaques positivos e os destaques negativos do Santos na primeira fase do Campeonato Paulista. Encerrada essa primeira etapa, chegamos à hora da verdade, agora é mata-mata, quem perder tá fora. No domingo, o Santos resolve sua vida na Vila Belmiro contra a Portuguesa, às 8h15 da noite, neste horário que tá dando o que falar, agora até com protesto de torcida organizada do Santos. Então, nessa semana especial de mata-mata, algo que o Santos não disputava no âmbito do estadual há 3 anos, eu quis trazer aqui para vocês a minha avaliação de 3 jogadores que foram destaques positivos, o top 3 positivo e um top 3 negativos de atletas do Santos, tá bom? E aí, claro, essa é apenas a minha análise. Eu vou querer te ouvir nos comentários para você dizer se você concordou, qual jogador você incluiria no top 3 positivo, qual jogador você incluiria no top 3 negativo e o resto você já sabe. Se estiver chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente o que você achou desse vídeo, compartilhe essa gravação com os amigos, manda nos grupos de WhatsApp em que você fala sobre o Santos, manda no Telegram, manda no Facebook e vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos. Eu conto com o seu engajamento, com a sua participação. Dito tudo isso, então, vamos para o top 3 positivo e o top 3 negativo dos jogadores do Santos na primeira fase do Campeonato Paulista. É importante fazer uma ressalva de que eu tentei colocar no pódio jogadores que tiveram, tanto para mais, tanto para menos, jogadores que tiveram uma minutagem relativamente alta. Para que a gente não... Porque eu acho, na verdade, como princípio meu, que a gente precisa dar uma espécie de margem para crescimento dos jogadores, para que ele mostre. Então eu sempre deixo ali coisa de 10 jogos para formar um conceito de um jogador. É claro, tem jogadores do Santos que a gente bate o olho e já vê que não precisa de 10 jogos para termos a convicção de que é um jogador fraco. Mas eu tentei, então, colocar jogadores que têm uma minutagem um pouco melhor. E é por isso que um dos jogadores que, para alguns, poderia entrar na lista de o principal destaque, ele vai entrar na categoria menção honrosa, porque infelizmente a participação dele dentro de campo está muito afetada por uma lesão. Nesse momento você já imagina quem é. Mas vamos lá então, começando pelo top 3 positivo. Para mim, os 3 melhores jogadores do Santos na fase de grupos do Campeonato Paulista são João Schmidt, Otero e Gil. Eu vou começar de trás para frente. O Gil, se eu não me engano, perdeu apenas 7 minutos de todos os jogos do Santos no campeonato. Um zagueiro de 36 anos que veio ali como uma aposta, com um contrato baixo, de pouca duração, depois de sair do Corinthians. Havia uma expectativa, uma certa desconfiança de alguns torcedores para saber o que o Gil entregaria, porque ele saiu ali criticado por alguns torcedores do Corinthians. Jogador da estrita confiança do Fábio Carille, que muitos dizem que é o melhor condicionamento físico do elenco do Santos, que impressionou a direção, a comissão técnica logo na reapresentação do elenco para a temporada, um zagueiro seguro que tem ajudado a potencializar o futebol do Joaquim e que compensa a falta de velocidade já inerente a um jogador de 36 anos caminhando para a reta final da sua carreira com um ótimo posicionamento. Acho que o Gil cometeu uma falha nesse campeonato. No jogo contra o Palmeiras tem uma hora que ele sai para caçar o Rony e aí, meu amigo, é muito difícil apostar corrida com o Rony rústico. Mas no geral, é um jogador que guarda, vai pelo atalho, guarda a posição e tem sido responsável por trazer solidez defensiva à zaga do Santos, que até pouco tempo atrás era uma verdadeira peneira. Então o Gil claramente entra nesse top 3 positivo, na minha opinião. Passando mais adiante, João Schmidt, o nosso Sérgio Busquets brasileiro, um jogador fantástico que parece que está no Santos há muitos anos, um jogador responsável pela saída de bola, um jogador discreto, que não é atabalhoado, que rouba muitas bolas, sem ser aquele jogador estapafúrdio, que sai dando carrinho, voadora e que deixa espaço nas costas. Um jogador que se conectou muito bem com o Pituca, um jogador do passe vertical, e nós falamos isso na partida contra a Inter de Limeira, a diferença que o Santos teve na progressão para o campo ofensivo quando o João Schmidt entra no lugar do Nonato. Então um jogador fantástico, o João Schmidt, que esse foi um pedido especial do Carille, e esse é o tipo de contratação que é
o impacto imediato. Então o João Schmidt também, para mim, merece uma posição de destaque neste ranking dos melhores jogadores do Santos na primeira fase do Campeonato Paulista. E para fechar o nosso ranking de jogadores positivamente, que nos surpreenderam positivamente, esse talvez é a maior surpresa, a surpresa mais grata para o torcedor santista. Estou falando, claro, de Rômulo Otero, o nosso Scorpion Otero, o venezuelano de 31 anos, que, se você não sabe, ganha 50 mil por mês. Um contrato de risco que não é de produtividade, é um contrato de risco para o jogador. Ele que veio cercado de uma certa desconfiança, por uma pecha ali de baladeiro, de bad boy, que veio ali de campeonatos oscilando por alguns clubes, passagens que deixaram pouca saudade em alguns clubes. O Otero veio, para vocês terem uma noção, ele é o líder em participação para gols no elenco do Santos, com 5 participações em gols, 2 gols e 3 assistências. E eu separei, claro, estatísticas do Otero, e a fonte destes dados é o site do Footstats. Para vocês terem uma ideia, dentre todos os jogadores do campeonato, o Otero é o 15º em finalizações certas. É o 6º entre todos em cruzamentos certos. Ele é o 4º jogador do time do Santos que mais dribla. Ele é o 6º entre todos do campeonato em assistências. E no time do Santos é o 2º que mais dá passes para finalização. O Otero, então, é fatalmente o principal destaque do Santos na primeira fase do Campeonato Paulista. Jogador que dribla, fez uma partida magistral contra a Inter de Limeira, cobra escanteio, cobra falta, joga aberto, vem por dentro, um jogador que é uma grata surpresa. Falta apenas o gol de falta, que é uma das suas principais marcas registradas, mas eu tenho certeza que isso vai sair, quem sabe não sai nessa hora H no mata-mata do Paulistão. Você concorda com o meu top 3 positivo? O meu top 3 de principais jogadores do Santos? Diga aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião, porque você sabe, eu leio todos os comentários aqui do canal. E na parte final desse vídeo eu quero falar dos 3 jogadores que mais me decepcionaram. O top 3 negativo, os piores jogadores, digamos assim, na minha concepção, na primeira fase do Campeonato Paulista. Estamos falando de Felipe Jonathan, Pedrinho e Nonato. Vamos então de trás para frente mais uma vez, da defesa para o ataque. Felipe Jonathan, eu acho que é indiscutível a qualidade técnica desse jogador. Como eu sempre digo, é um dos poucos jogadores que quando a bola vem, aquela bola que você espera que o cara vai dar de canela, vai dar uma cabeçada, vai dar um bumba meu boi para cima, o Felipe Jonathan mata no peito. A qualidade técnica dele é indiscutível, mas também me irrita profundamente ver o jogador descompromissado. Contra a Inter de Limeira e em outros jogos, quantas vezes o Felipe Jonathan simplesmente larga a jogada e volta andando para o sistema defensivo? Quantas vezes nós vimos o Felipe Jonathan deixando espaço, um jogador displicente, um jogador desconectado que parece, e eu tenho todo o direito de dizer isso, que não está muito comprometido com a causa do Santos no ano da reconstrução, no ano de 2024. É um jogador que tem mercado, já nesse ano teve proposta do Fortaleza, teve sondagem do Grêmio, o Santos fechou as portas, é um jogador que dizem que tem mercado na Europa, o Santos nunca negociou o jogador, me parece ser aquele jogador que já está de saco cheio, que não faz muita questão de estar ali, e isso, para mim, pesa muito. Porque aquele jogador horrível, de onde não se espera nada, é de lá que você não espera mesmo absolutamente nada. Mas você cobra de quem tem condição de entregar. E eu vejo esse potencial no Felipe Jonathan. Mas infelizmente é um jogador que não está nem aí para a hora do Brasil, e isso me irrita profundamente, porque é um jogador que teria tudo para ser um bom lateral, titular absoluto, mas a displicência dele resultou no fato dele ter perdido a posição para o Rainer, que está longe de ser uma Brastemp e que sequer é jogador de perna esquerda. O Felipe Jonathan perdeu a posição para um lateral direito, que não é nada disso. É um jogador voluntarioso, de força, mas que o Rainer pelo menos se mata em campo, coisa que eu não vejo no Felipe Jonathan. Avançando para o setor de meio de campo, o Nonato, para mim, entra nos destaques negativos do Santos nessa primeira fase do Campeonato Paulista. O Nonato divide opiniões, e talvez eu acho que ele tenha até mais críticos do que admiradores dentro da torcida do Santos.
e infelizmente é um jogador que em 2024, até o dia 13 de março, não mostrou absolutamente nada. O Nonato, como eu disse, eu não mudo a minha opinião, foi um dos jogadores que se salvou de críticas na reta final do Campeonato Brasileiro. Fez gol contra o Flamengo, fez uma boa partida contra o Palmeiras e terminou como titular, colocando no banco o nada saudoso Lucas Lima. Mas o ano de 2024 do Nonato é um ano ruim. Um jogador que parece estar inseguro. E se você me acompanha há mais tempo, você já me ouviu dizendo em vídeos, em lives, que apesar das primeiras partidas do Nonato terem sido ruins, eu passei um pouco de pano, apesar de eu não gostar muito dessa expressão. Por quê? O Nonato estava sendo testado como um 10, um coordenador de jogadas, coisa que ele nunca foi na carreira. Sempre disse, e esse é um jogador que eu acompanho desde a infância, porque ele é meu colega de Guarulhos aqui, assim como eu, ele é nascido e criado na cidade de Guarulhos. Eu vi esse jogador jogar muitas vezes, ele sempre foi um segundo, um terceiro homem de meio de campo, mas nunca um 10 no profissional. Mas contra a Inter de Limeira, ele foi testado ao lado do Rincon, como um segundo volante. E nós vimos um jogador que parece ter medo de errar, porque já está sendo alvo de críticas da torcida. Um jogador que só passa a bola para o lado, um jogador que parece nervoso, com medo de arriscar um passe para frente, porque sabe que se errar será martelado por parte da torcida. Eu já vi o Nonato jogar muito mais. Não é um fenômeno astrondoso, histórico da bola, mas é um jogador que já jogou mais e que o 2024 dele não convenceu ninguém ainda. É um jogador jovem, relativamente jovem, tem margem para jogar mais, porque ele já jogou mais, mas esse recorte dele na primeira fase do Campeonato Paulista, na minha opinião, é muito ruim. E para fechar esse vídeo, o terceiro jogador, apesar de uma boa última partida contra a Inter de Limeira, quem fecha o ranking de jogadores do nosso top 3 negativo é Pedrinho, jogador um ponta esquerda que joga hora na esquerda, hora na direita, um jogador que chegou também como uma aposta, mas que sinceramente não me agradou. Ele até deu uma assistência para o gol do Morelos na vitória do Santos para o São Bernardo, sofreu o pênalti convertido pelo Furt contra a Inter de Limeira, mas é um jogador que toma muitas decisões erradas, tem muito mais erros do que acertos, que, assim, até agora não me convenceu. O Pedrinho já jogou mais também, mas também é aquele jogador que, na minha opinião, o Santos deveria formar na base jogadores que joguem o mínimo, no mínimo, igual ao Pedrinho. E eu acho que joga, tá? Eu acho que tem jogadores assim na base do Santos. O Pedrinho toma decisões equivocadas, ele dribla quando tem que passar, ele passa quando cabe um drible. É um jogador que tem mais erros do que acertos. Você pode ter agora nesse momento pensar, André, mas por que você não colocou, por exemplo, o Marcelinho, que claramente seria um nome com mais aceitação para essa posição do ranking? Mas, por exemplo, olha só, o Marcelinho jogou em média 24 minutos por jogo. 5 partidas ele entrou em campo. O Pedrinho entrou em campo em 11 partidas e tem uma média de 49 minutos em campo, mais que o dobro do Marcelinho. Então, eu adotei esse critério para tentar eleger alguém, seja para o bem, seja para o mal, que tem uma minutagem considerável. O Nonato, por exemplo, jogou 7 das 12 partidas. Por isso que eu deixei de fora do ranking dos jogadores positivos o Juliano, que proporcionalmente talvez tenha sido o que mais produziu. Ele jogou 2 rodadas, se machucou em 10 minutos em campo na terceira rodada e tinha feito 2 gols e 1 assistência em 2 partidas. Então, proporcionalmente, ninguém produziu mais que o Juliano, mas ele está há 70 dias sem jogar. Então, o Juliano ficou de fora, mas cabe a menção honrosa no top 3 positivo, assim como o Pituca, mas o Pituca é aquele jogador regular. E no top 3 negativo, o Marcelinho seria um voto aqui fácil, mas eu tentei fugir um pouco do óbvio para tentar explorar essas questões aqui com vocês. O que você achou desse top 3 positivo e negativo dos jogadores do Santos na primeira fase? Você concorda comigo? Tem algum jogador que você colocaria em alguma dessas duas categorias? Ou você acha que tá de bom tom essa escolha que eu fiz aqui? Quero te ouvir e para isso você vai deixar seu comentário. O resto você já sabe. Se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe, comente neste vídeo e vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos. Fique ligado na programação do canal Filho de Peixe, vídeos todos os dias aqui para vocês,
muito conteúdo, tentando trazer sempre a melhor abordagem sobre o Santos aqui no YouTube, com muita humildade, com os pés no chão, mas o reconhecimento de vocês e o crescimento do canal mostram que eu estou no caminho certo. Estou muito feliz e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação, para crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.